Olá, professor Serra aqui com você mais uma vez, para a gente dar continuidade à queridíssima matemática financeira, mais precisamente da equivalência de capitais, mais precisamente ainda da correção de valores, tá bem? Na aula passada talvez tenha ficado claro o cuidado que o professor tem que ter com vocês, com você para poder aprender essa matéria assim, conseguir absorver de verdade, tá bom? Eu já dei muito essa aula presencialmente, eu sei qual é a cara, qual é a reação das pessoas. Mesmo que você, nesse exato instante, não consiga retransmitir para mim a sua reação, eu consigo perceber, além dos eventuais xingamentos, né, que você tem direcionados a mim e talvez até a minha mãe, quem sabe, coitado, tem nada a ver com isso. Mas assim, eu sei boa parte dos enroscos que causam. Então, se eu pareço muito cauteloso para vocês, confia que é porque é necessário. Então, se não faz isso, se eu menosprezo a dificuldade dessa matéria, eu sei que já já eu perco a maioria de vocês, eu não tô afim disso. Então vamos com calma, tá bom? Essa aula ainda não vai apresentar o grosso das contas para vocês, tá? O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó. Vai trabalhar com as chamadas, com a chamada correção de valores, né? É um termo que eu vou tentar usar bastante, até porque ele é realmente utilizado, tá? Correção de valores é uma expressão comum aí, se você vê jornal, coisa assim, tudo mais. Então, olha só. Vamos fingir que a gente está começando a aula do zero aqui. Vamos supor que eu vou fazer um investimento, capital de R$ 1.000 e a taxa de 10%, vou botar 20% ao ano, durante o prazo de 2 anos. Tudo em juros compostos. E vamos supor que eu queira saber o montante. Bom, a fórmula de juros compostos, montante, capital, vezes 1 mais I elevado a N. Então vai ficar que o montante é 1.000 vezes 1 mais 0,2 elevado ao quadrado. Que dá 1,2 ao quadrado, que dá 1,44 e faz essa conta da 1.440. Bem? Então, assim, primeira interpretação. Segundo juros compostos, inclusive juros compostos, esse valor de R$ 1.000 aqui e esse valor de 1.440 são equivalentes. De novo, não é que 1.000 seja equivalente a 1.440. É que R$ 1.000 hoje e 1.440 daqui a 2 anos, segundo essa taxa, são equivalentes. Certo? O principal fator que gera a estranheza por conta da equivalência é o tempo. Também o tempo é responsável por fazer as coisas mudarem de valor dentro da matemática financeira. Então a gente fala que esse valor, na data zero, é equivalente a esse valor. E como essa matéria vai ser comum, a gente trabalhar a situação que você tem várias entradas de dinheiro, por isso que às vezes isso aqui vai ser referido como outro capital também. A gente tem esse capital, tem outro capital, vários capitais. Por isso que é equivalência de capitais. Os termos que a gente usa à parte. Vou fazer uma outra brincadeira agora. Vamos supor que eu conheça o montante de R$ 1.690 e o investimento tenha sido de 30% ao ano, durante também o prazo de 2 anos, juros compostos e tudo mais. E eu queira descobrir o montante. Como eu falei que juros compostos, a gente tem ainda uma única fórmula para seguir. Elevado a n. Então, só que agora, repara que na conta que eu estou fazendo, eu conheço o montante. E aí eu vou multiplicar por 1 mais 30% elevado ao quadrado, certo? Repara que numa situação em que eu conheço o montante e eu preciso descobrir o capital, que sim, a gente já trabalhou várias vezes,
por conta de regrinhas matemáticas, eu posso passar isso aqui dividindo. Tá bem? Só eu tirar esse ponto aqui que fica menos feio. Mas repara que o valor do capital vai vir, portanto, dessa divisão. 1.690 dividido por 1,3 ao quadrado. E assim, né, galera? Essa divisão vai dar 1.690 dividido por 1,69, que vai acabar dando 1.000. Bom, eu pensei numa conta fácil aqui e me lembro disso aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando, em uma situação de juros compostos, a gente conhece o valor inicial da história, o valor atual, e quer descobrir o valor futuro, o que a gente faz é essa multiplicação pelo fator de aumento. Bem, e de novo, até aqui novidade nenhuma, a gente fez isso várias vezes dentro de várias matérias. Bom, então para a maioria não é novidade aqui. Ou não deveria ser, pelo menos. Agora, a gente já fez probleminhas desse tipo que a gente conhecia o montante e queria saber o capital. Mas eu quero fazer uma outra leitura para esse tipo de conta. Porque aqui o que a gente tem é que o fator de aumento passou dividindo. Ou seja, quando você sabe qual tem que ser o valor lá no futuro e você quer saber o valor hoje que gera isso, eu quero ter R$1.690 lá no futuro. Quanto que eu tenho que investir hoje? Hoje eu tenho que investir R$1.000 de novo, meu exemplo. Você vai ter que passar a dividir, então você vai fazer uma divisão. Então assim, o fator de aumento, ele faz parte da conta. Quando você quer pegar um valor e descobrir quanto que ele vai valer no futuro, ou quando você conhece o valor no futuro e descobrir quanto que ele vale hoje. Bem, então você consegue, utilizando o fator de aumento, e sim em juros compostos, utilizando o fator de aumento, você consegue ficar deslocando um certo valor ao longo do tempo. Bem? Então, o fator de aumento com a conta certa vai fazer você ser capaz de pegar um valor que existe em um período e corrigi-lo para um outro período. E como eu falei, esses capitais são equivalentes. Esses valores na história que foi contada são equivalentes. R$1.000 hoje e 1.690 daqui a 2 anos com essa taxa, né, porque agora é uma taxa diferente, são equivalentes. Então ter R$1.000 hoje, ter 1.690 lá no futuro é a mesma coisa. Então o valor R$1.000 aqui, isso aqui era ele criança. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? Isso aqui é ele adulto. Então você consegue com esse fator de aumento fazer as devidas correções, seja crescendo ele para descobrir como é que ele vai ser quando crescer, seja regredindo ele para descobrir como é que ele era antes. E repara que eu não estou aqui usando o fator de redução. Não é isso que é feito. Não é isso. Eu não reduzo. Ops, mas diminuiu, era 1.690 e baixou para 1.000. É uma redução isso aí, professor. Sim, é uma redução. Só que a gente não usa o fator de redução. A gente usa o fator de aumento, só que através desse tipo de conta, que é basicamente o que você está fazendo é desconsiderar o aumento que estava dentro desse valor. É mais ou menos isso. Você divide para poder sumir com o valor que foi feito. O que a gente vai falar é que essa conta faz você descapitalizar esse valor. Quando você cresce um valor, você está capitalizando ele aqui. Ó. Isso aqui, essa correção que a gente faz, você descapitaliza. E basicamente vai ser isso aqui. Então, olha, se você tiver um valor aqui no presente x e um valor no futuro y, caso eles possam ser considerados equivalentes, considerando uma certa taxa i, quer dizer que a relação entre eles é dada por essa conta ou por essa.
Bem, professor, mas as duas não são a mesma conta? Sim. E você não sempre falou para a gente aprender a não depender de duas formas diferentes, decorar só uma, outra você resolve? Sim. Mas aqui, essa linha de raciocínio começa a valer bastante a pena em diversos casos. Não em todos, então é bom você ainda conhecer os dois, mas em diversos casos. Bom, porque uma outra coisa que eu vou apresentar para vocês é um negócio chamado fluxo de caixa. Ele vai ser especialmente útil quando você tiver que trabalhar com uma situação com diversas prestações, diversos recebimentos, diversas movimentações financeiras. Porque o que aconteceu sempre ao longo das nossas questões aqui? Você faz um investimento, deixa crescer o tempo todo e saca tudo de uma vez e acabou. Ah, eu quero ter um investimento lá no futuro, então hoje eu invisto uma coisa só e acabou. É um investimento inicial, um resultado final. Sempre foi isso. O fluxo de caixa ele vai ser necessário quando você tiver mais de um pagamento ou mais de um recebimento, dependendo do ponto de vista. Mas ele também pode ser útil em casos assim. Apesar do nome que parece chique, o fluxo de caixa nada mais é do que uma linha do tempo. Bem? Então eu vou pegar, deixa eu ver, esse exemplo aqui, em cima, e vou montar a linha do tempo dele, desse fluxo de caixa. Aqui embaixo. Apesar que eu não preciso dessa conta nem dessa. Essa conta é 1440, né? Só que me interessa o valor. 1440. Então, segundo essa mini historinha que foi, entre aspas, contada pelo professor, você tem uma história que dura 2 anos. Então a gente monta uma linha do tempo, considerando o ano 0, o ano 1 e o ano 2. Tá bem? Você monta essa linha do tempo. E aí a gente vai colocar em que momentos ocorrem movimentações financeiras. E nessa história é feito um investimento no começo da brincadeira, quer dizer o quê? Que lá na data 0 eu faço um único investimento. Então, para isso, eu vou representar por uma setinha. E galera, a setinha pode ser para cima ou pode ser para baixo, tá? Tanto faz. Eu, quando eu falo de investimento, eu prefiro botar para baixo. Dá mais a ideia de que eu estou perdendo dinheiro, tá saindo da minha mão. Então aqui eu vou pôr aqui, né, que foi feito um investimento de R$ 1.000. Repara que nessa história eu esperei 2 anos para ver o valor do montante, para sacar, sei lá, qualquer coisa. Então no instante 1, no primeiro ano nada aconteceu, não houve mudança nenhuma. E aí, no segundo ano, depois de 2 anos, foi feita uma retirada de 1440, sei lá. Bem, então isso aqui é o fluxo de caixa. É essa linha do tempo em que você representa as movimentações financeiras. O que realmente costuma importar é que as duas situações de dinheiro entrando e dinheiro saindo, a gente costuma representar por sentidos contrários da setinha. Você pode botar dinheiro entrando para cima e saindo para baixo, dinheiro entrando para baixo, saindo para cima, tanto faz. O ideal é deixar, quando são as duas situações diferentes, deixar nos dois lugares, um para baixo e para cima. Ah, na hora da prova eu errei, mas a conta eu fiz certo. Tá bom, tá bom. Tanto faz. Mas quando a gente for avançar algumas questões, vai ser melhor deixar separado. Bem? Então, assim, esse caso aqui, isso aqui, esse conjunto de informações, ele resume totalmente esse conjunto de informações. Bem? Depois que a gente se acostumar com o fluxo de caixa, ter esse conjunto de informações ou ter isso aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Considerado o mesmo tipo de informação. Aqui é uma versão visual da linha do tempo. Isso representa que foi feito um investimento de R$ 1.000. Depois de 2 anos foi retirado 1.440.
E o fluxo de caixa serve exatamente para isso. Para misturar as movimentações financeiras em uma única representação visual. Ah, professor, mas a gente já tinha feito a conta, não precisava disso. Foi o que eu falei para vocês. Quando for uma situação com um único investimento e uma única retirada, realmente não faz diferença. Mas na hora que você começar a pagar prestações diferentes, você vai ver como isso muda. Bem? A questão é que nessa aula eu realmente ainda não quero fazer isso. Eu só queria apresentar para vocês essa conta e também essa representação visual. Só que lembra, a conta que amarrou, né, esses dois caras foi essa conta feita aqui. Então assim, se eu tenho um valor de R$1.000 hoje nessa história, ele é equivalente a 1.440 daqui a 2 anos. Se eu quero ter 1.440 daqui a 2 anos, ele é o equivalente a ter R$1.000 hoje. Assim, esse tipo de leitura vai acabar aparecendo muitas vezes, tá bom? Mas nessa aula eu não vou, então, passar disso. Eu quero parar por aqui, deixar você com essa coceirinha aí mental aí desse assunto. E na próxima aula a gente começa a treinar a questão real, a conta de verdade, tá bom? Nas próximas, aliás. Tá? A gente vai tentar resolver bastante exercício aí para poder absorver bem esse conteúdo. Mas por enquanto eu vou parar por aqui. Foi um enorme prazer estar aqui com você. Espero vê-la na próxima aula. Então, um grande abraço e até lá.